O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Nessa última onda de repressão representada pela busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, cancelamento do seu passaporte, impedimento que ele saia do país, indiciamento do deputado Eduardo Bolsonaro, do seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, nem mais um caso, nós alcançamos o segundo grau de um regime de repressão, de um regime de exceção, de um regime autoritário. No primeiro grau, o que acontece é a perseguição direta, a censura, uma série de medidas contra a oposição ao regime. Nós enfrentamos isso no Brasil desde 2019. O segundo grau é quando o regime passa a criminalizar a denúncia contra esses abusos, que é exatamente o que aconteceu na Venezuela, por exemplo. Vejam aqui a notícia da Carta Capital, uma revista de extrema esquerda, uma revista alinhada ao regime brasileiro. O Ministério Público da Venezuela abre investigação contra Maria Corina Machado por traição à pátria. Maria Corina Machado, opositora do regime venezuelano, que foi impedida de concorrer nas últimas eleições que foram fraudadas pelo regime. Abre aspas, conspirar com o governo de Joe Biden para promover nos Estados Unidos um projeto de lei para isolar economicamente o governo de Nicolás Maduro. Ou seja, esse seria o crime que teria cometido a opositora do regime. Substitua conspirar para um projeto de lei para isolar economicamente com a implementação de Lei Magnitsky no Brasil, das sanções econômicas e dá exatamente no mesmo. O mais irônico, que ontem o ministro Moraes chamou a Reuters para dar uma entrevista, claramente uma campanha de relações públicas, para se apresentar como uma vítima de abuso de autoridade, em que a lei Magnitsky seria aplicada nos Estados Unidos como um desvio de finalidade. Ele seria inocente, ele estaria apenas defendendo a democracia. E o que ele faz para provar que ele defende a democracia? Basicamente coloca a polícia dele em cima de um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Você pode gostar ou não do Silas Malafaia, não importa. É fato que ele é um dos maiores líderes religiosos do Brasil e é fato que ele é um voraz crítico do regime. Portanto, o que nós temos no Brasil é um líder religioso sendo perseguido pelo regime. E aí eles fazem vazamentos bem calculados para fazer com que as pessoas envolvidas apareçam mal aí na imprensa. Só que você vai olhar as justificativas para esse tipo de medida, para os indiciamentos, e há, obviamente, um passeio de vento. Não há crime nenhum ali. Vamos fazer uma comparação. Há poucos anos atrás, a Polícia Federal, quando fazia uma investigação, e havia apresentação dessa investigação, apresentava desvio de bilhões de reais, conversas criminosas, fotos com 51 milhões de reais lá no apartamento, um gerente da Petrobras com 200 milhões de dólares numa conta na Suíça, uma consultora montando uma estrutura inteira, um propinoduto inteiro para alimentar quase toda a base política brasileira. Era esse tipo de escândalo que a Polícia Federal efetivamente investigava. Aí a gente olha para que foi apresentado hoje como justificativa para a ação e a gente vê esse tipo de coisa aqui, Impedido de usar as redes, Bolsonaro repassou centenas de vídeos. Vejam a gravidade do crime de Bolsonaro. Ele repassou para listas de distribuição do WhatsApp vídeos críticos ao regime. Meu Deus do céu, atentado à democracia. Ou seja, fica evidente para o mundo inteiro que nós estamos em pleno regime de perseguição política, em plena ditadura no Brasil, em que um ex-presidente, em que um opositor é preso por repassar vídeos críticos ao regime. E está em prisão domiciliar. Eles querem colocar ele na cadeia agora por conta disso. E aí você pensa, poxa, a imprensa deve estar indignada com isso. Se o Brasil fosse um país livre, como dizem aí, os defensores da democracia pujante, a imprensa estaria denunciando o que está acontecendo. Onde é que está a imprensa? A imprensa está ficando triste, protestando o fato da oposição ter conseguido
controlar uma CPI para investigar um outro escândalo multibilionário, que é o roubo dos velhinhos do INSS. A Globo News, né, mais conhecida como Lula News, 2 militantes simplesmente quase choraram ao vivo porque a oposição conseguiu colocar presidente e relator de uma CPI que investiga o roubo de velhinhos. Vamos dar uma olhada nisso, porque não deixa de ser interessante, né? Ana Flor, que erro, hein, do governo? Não é um erro pequeno, que erro grande, que tropeço da articulação política do governo. Não pode, gente, com CPI para ser instalada, CPMI para ser instalado, o governo tem que estar muito atento, se não quer que aconteça isso, né? Que a oposição domine. Dormiu no ponto... A oposição foi rápido e dominou uma CPMI com... Ou seja, né, num regime republicano, de uma democracia funcional, a imprensa está ávida por uma CPI para expor os crimes do governo, a corrupção no governo. No caso brasileiro, não existe mais imprensa. O que existe é um aparato de propaganda do regime, que serve, número 1, para defender esse regime e, número 2, para criminalizar qualquer oposição. É só olhar o nível de manipulação que faz um outro militante do regime, como o Camarote na Lula News. Pegando um texto que foi repassado, que foi vazado, né, de forma criminosa, de uma conversa do Eduardo Bolsonaro com o pai dele, e inverte o sentido dessa conversa para dizer, não, essa conversa deixa claro que o Eduardo Bolsonaro está apenas preocupado em proteger o pai, né, e não salvar lá os perseguidos políticos do 8 de janeiro. Só que aí você vai olhar para a conversa e você vê que o Eduardo Bolsonaro fala o seguinte: temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia, ou enviar as pessoas, esse pessoal, né, que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna, para casa num semiaberto. E mesmo isso pode ser considerado pelo Supremo inconstitucional, né? Ou seja, ele deixa claro, ele não está preocupado simplesmente com a questão do pai dele ou das pessoas que foram presas. Ele está preocupado em ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. E aí o militante de redação fala especificamente que isso era apenas um pretexto para proteger o pai dele. Ou seja, inverte o sentido daquilo que foi apresentado na própria mensagem. Eu tenho saudades do tempo que a Polícia Federal investigava, de fato, crimes. E não do momento que a Polícia Federal hoje apresenta, né, a perseguição política contra opositores. Eu tenho saudades do tempo que a imprensa minimamente, porque a imprensa brasileira nunca foi das melhores, né, mas minimamente questionava o poder e não se transformava num aparelho de propaganda e de proteção do poder e de perseguição política. É muito grave o momento que vivemos. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.